Não conta não, na minha vez ninguém contou. Pessoal, deixa eu lembrar uma coisa para vocês aqui. Vocês lembram quando a professora Isa falou pra gente no primeiro dia de aula que alguns iam engravidar, outros iam casar, uns separar e que alguns iam Carol tá morrer? grávida. Carol tá grávida. Não, que alguns iam morrer. Eu acho que os que vão morrer vai ser agora, quando a gente retornar a aula de coronavírus. E eu vou falar pra vocês, gente, o cara é muito... Ele é muito inteligente, ele é muito estudado. Eu acho que quarta-feira nós estamos de volta. Você falou quem? A gente brinca, mas é um trem bem sério, né? É, professora, é muito Parece sério. que não é engraçado. É isso que eu tô pensando agora. Eu acho que tem alguém na nossa sala que tá com Covid já. Ô, pessoal, se as aulas for retornar semana que vem, mantenham distância de mim, por favor. Não quero abraço de ninguém, eu não gosto de vocês. Dá certinho naquela sala cheia de gente, dá certinho. Minha filha, Não é vai todo mundo ficar pertinho de você. Imagina alguém dar um espirro naquela sala. Galera, a gente é jovem, a gente recupera. Eu vou dar um espirro lá dentro. É porque ela é do grupo de Passando por cima do outro. Pessoal, eu tenho um filho de grupo de risco, tá? Eu tô morrendo de medo. Meu Deus. Pior, né, Carol? Eu recupero disso facílimo, mas se eu pego e trago e passo com a minha filha, ela vai morrer. Deus me livre. Nossa, tem minha avó aqui É também. bem séria essa questão, né? Mas eu acho que não corre o risco de a gente voltar segunda-feira, eu acho, né? Mas assim, também é um achismo. Eu acho que segunda-feira a gente não volta. O professor, não é possível que esses povo é tão doido a chegar a esse ponto de segunda-feira já começar as aulas, não. O Bolsonaro que já só tá começou o corona. Gente, nosso querido presidente só quer isso, que volte. Não, segunda-feira eu creio que não, professora. Mas início de maio, provavelmente. Início de maio, Mas vai talvez sim, porque já era previsto, né, para início de maio mesmo. Mas... Gente, embora que ela tá acabando, vai dar 9 horas. É verdade. Então vamos lá, vamos passar para o próximo texto. Então, antes de passar para o próximo texto, deixa eu só tranquilizá-los com relação a uma coisa, que eu acho que eu já disse, inclusive. Nós vamos até 9h10, tá? Porque a gente não fez intervalo, tá bom? Com relação à interpretação de texto, o que vocês precisam ter em mente quando for interpretar um texto, gente, é que vocês precisam analisar o texto como um todo e precisam olhar para o texto, o que o texto está trazendo. Nós só suscitamos a questão de que as torres, quando ele fala, estou falando de outras torres, essas outras... Peraí, só um minuto. Aí, melhorou. Quando ele fala aqui de outras torres, nós precisamos nos atentar para isso, porque a gente só pode entender essas outras torres a partir do momento que eu reconheço a história, o contexto. Se eu não reconheço o contexto, eu não saberia nunca mesmo o que está falando. Por isso que eu disse para vocês que o conhecimento de mundo é bastante importante. Vocês já têm um conhecimento de mundo que provém das experiências, né, das vivências. Mas o conhecimento de mundo que vem do estudo, das leituras, esse vocês precisam correr atrás. Não é porque vocês estão fazendo enfermagem que vocês não precisam saber um pouquinho de história, não precisam saber um pouquinho de política, um pouquinho de tudo. Professora, a nossa sorte, tipo, é que hoje existe a internet, mas, por exemplo, se para ter um conhecimento de mundo precisasse viajar, conhecer novos lugares, como é que uma pessoa, tipo, eu que viajo daqui para o Pará, ou para o Piauí, ou para o Maranhão, vai conhecer o quê? Não, mas não precisa viajar necessariamente. Hoje a gente tem, como você disse, a internet, nós temos as histórias das pessoas, nós temos os filmes, tudo isso ensina alguma coisa pra gente. Isso, hoje a nossa sorte é essa acessibilidade, esse acesso que a gente tem no mundo, né? É a globalização. Hoje o nosso mundo ele é bem amplo, ele é bem global. Inclusive esse vírus. Por que o vírus chegou aqui tão rápido? Talvez
Se a gente estivesse lá no início do século XX, a evolução, essa rapidez com que o vírus alcançou o mundo não tivesse sido a mesma. Porque Mas lá no início do século XX... professora. Como? A professora Jaqueline nos passou uma série sobre isso, sobre a gente estudar. Então, assim, no final da Segunda Guerra Mundial, quando houve aquela epidemia, aquela pandemia também lá, demorou mais chegar e se esparramar devido a isso, porque a gente não tinha um grande contingente de pessoas indo e vindo. Justamente, hoje a gente tem o avião, antigamente esse vírus chegava nos navios, né? Então ele chegava de navio, demorava o quê? 3 meses para chegar, se ele saísse lá da China para chegar aqui no Brasil, era 3, 4 meses para chegar. Mas, tipo, para a senhora ver como as coisas evoluem. Na mesma velocidade, por exemplo, que o vírus tem a chance que ele tem agora de velocidade para se propagar, a gente tem de tratamento, de busca de melhora, tem de acessibilidade à saúde. Antigamente, ele demorava a chegar, mas quando ele chegava, ele matava uma quantidade muito maior do que ele pode matar hoje, devido a isso. Não tinha nenhum suporte contra as doenças. Hoje a gente já tem, tipo, fizemos isolamento, melhoria em hospitais, tentando ter mais recursos, e antigamente não tinha isso, então acabava que se tornava pior. Justamente. Então, a globalização fez com que as coisas andassem mais rápido em todas as questões, em todos os níveis. Então, é preciso que a gente corra atrás disso. Como diz o Bill Gates, a vida não é fácil mesmo, e a gente precisa correr atrás disso. As tecnologias, as coisas que estão avançando cada vez mais, as coisas acontecem assim, gente, ó, no piscar de olhos a gente acordou, já é outra coisa, já é outra realidade, nós já estamos vivendo outra situação, né? Então, olha, continuando aqui nos quadrinhos. Os quadrinhos retratam uma situação comunicativa em que as pessoas se interagem por meio da linguagem. O presidente é o locutor, o assistente o interlocutor. Então, não se esqueçam, locutor e interlocutor. Locutor é o emissor, interlocutor é o receptor, é quem recebe. Ou, quando a gente falar de interlocutores do discurso, é emissor e receptor, tá? São os dois, interlocutores do discurso, emissor e receptor, bom? Então, o conjunto das falas que produzem a situação comunicativa constitui o texto. Por isso, o texto é uma unidade linguística concreta, percebida pela audição na fala ou pela visão na escrita. A nossa língua é uma língua auditiva, então nós precisamos ouvir para poder falar. Se eu não ouço bem, então se eu estou lá nos meus primeiros anos de vida, 1, 2, 3 anos, se eu não ouço bem, eu não produzo bem esse som ou eu não produzo de jeito nenhum, porque eu preciso ouvir para poder falar. Então, às vezes, tem uma criança lá que nunca falou uma palavra, a mãe bem que tenta, ensina, insiste, mas a criança não falou, porque ela não está ouvindo. Então, não adianta a mãe insistir porque ela não está ouvindo. Se ela não estiver ouvindo, ela não vai produzir som nenhum. Não é que ela seja muda, não é o caso, tá? Mas ela não é ouvinte. E a língua, ela é passada pelo ouvido. Depois, mais tarde, ela vai ser escrita. É depois. Então, depois que vai para a escola, é que a visão faz parte, então, desse contexto. Então, o texto é tanto aquilo que eu falo, quanto aquilo que eu escrevo. E tanto num quanto no outro, tem uma unidade de sentido e intencionalidade comunicativa. Então, existe uma intenção. Então, os elementos auxiliares na construção do sentido de um texto, o contexto discursivo. Precisamos saber sobre o papel social dos interlocutores. Qual é o papel social deles? O que é papel social? Quando ele perguntou lá no desafio, quando ele pergunta quem é o Bill Gates para poder falar isso? Então, significa dizer que o Bill Gates já é uma pessoa bem-sucedida, ele veio de baixo, ele conseguiu o que ele conseguiu e hoje ele é o homem mais rico do mundo. É isso. Ele tem um papel social maior do que aqueles meninos que estão no ensino médio. Então, ele pode falar o que ele falou. Pensemos agora numa situação de pai e filho, por exemplo. O pai pode falar num tom mais alterado com o filho e a sociedade permite isso.
o pai pode ser mais agressivo com o filho e a sociedade permite. Se o filho for agressivo com o pai, a sociedade condena, porque ele é seu pai, porque é uma pessoa mais velha, porque você deve respeito. Então, papel social tem a ver, então, com a posição que essa pessoa ocupa na sociedade. Então, quem é ele para poder falar isso? E aí, a gente tem aquela história, né? O opressor e o oprimido. A gente sempre vai ter um opressor e um oprimido em todas as relações. Se a gente começa a pensar por esse lado. Então, quando a gente pensa na relação pai e filho, o pai é sempre o opressor, o filho é sempre oprimido. Mas se a gente pensa na relação de irmãos, o irmão mais novo é o oprimido e o irmão mais velho é o opressor. Por quê? Peraí, professora. Como? Repete. Espera um pouquinho, eu vou chamar minha irmã para a senhora repetir. Porque... Ô, Beatriz, vem cá que a professora... chamar mesmo. Oh, meu Deus. Peraí, a professora, ela tá chegando. Eu vou pôr para você ver a cara dela ainda. Sua opressora. Eu quero falar um negócio aqui. Pode falar. Eu vou tirar print. Olha só, que situação que a criatura me coloca ainda. Coloca a tela cheia. Nós estamos falando aqui de opressor e oprimido. Que sempre o irmão mais velho é o opressor e o irmão mais novo é o oprimido. Nada a ver. O mais velho manda, o mais novo obedece. Pois é, professora. Eu sofro aqui, viu? Sofre, não é pouco, não. Não é pouco. Pois é sempre assim. E olha que a sociedade não é justa, hora nenhuma. Essa relação, gente, é estabelecida porque eu preciso ter poder sobre alguém. Porque alguém sempre vai ter poder sobre mim. Sempre. Ou alguém como meu pai vai ter poder sobre mim. Ou meu professor vai ter poder sobre mim. Ou o meu irmão mais velho vai ter, no caso, eu sou a mais velha. Então, ninguém tem poder sobre mim, os meus irmãos. Essa parte é boa. Então, o meu patrão vai ter poder sobre mim. E aí, eu tenho que ter poder sobre alguém também. Eu preciso ter poder sobre alguém. Então, por isso que esse papel social dos interlocutores significa para nós. Porque eu só vou falar, por exemplo, eu não vou chegar na Brenda e falar assim, Brenda, deixa eu te falar, eu, se fosse você, não passaria por essas coisas que você tem passado aí, não. Chega aí, ó, mete o pé no balde, fala o que você quiser, vai embora, Brenda. Some daí, deixa esse povo. Não, não importa com seu pai e sua mãe, não. Deixa essa sua irmã, deixa essa menina pra lá. Posso falar com a Brenda? Poder falar, eu posso. Mas nós temos que perceber qual é o papel social. A Brenda consegue viver sozinha? A Brenda tem condições financeiras para viver sozinha? A Brenda tem condição social para viver sozinha? A Brenda tem condição psicológica para viver sozinha? A irmã dela oprime ele o tempo inteiro, mas ela precisa dessa irmã para oprimi-la, porque senão ela fica infeliz. Certo? Não ouvindo uma coisa dessa, não, tá gente. Vendo? Então, olha, a Brenda é dependente desse povo. Não pode ir embora, gente. Não tem como. Entendeu? Ela não pode meter o pé no balde de jeito nenhum. Essa parte eu não vou chamar ela para ouvir, não. Não vou chamar, não. Mas amor para mais de metro. Tô vendo aí. Ela tá chegando. Então, esse é o papel social dos interlocutores. Sempre alguém precisa ser o oprimido e alguém precisa ser o opressor. E a língua é que vai mostrar isso. Então, nós temos maior rispidez para falar com algumas pessoas e nós aceitamos engolir os sapos de outra. No caso, hoje, se a gente pensa no nosso contexto social, político, econômico, de saúde e de educação, a gente tem que engolir todos os sapos possíveis, porque a gente não está em condição, por exemplo, de dizer assim, olha, meu patrão falou isso, isso e isso para mim. Amanhã eu chego lá e falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, não volto aqui mais não, tá? Porque você me humilhou e eu não mereço isso, tô indo embora. Eu já vivi isso, professor. Posso falar isso, gente? Nesse momento, não. Eu tenho que dar graças a Deus porque tá me aceitando lá ainda. Certo? Tem que dar graças a Deus, porque não tem emprego agora nesse momento para ninguém. Para ninguém.
Nem estudados, nem não estudados, nem especialistas, nem não especialistas, para ninguém. Então, não é hora de eu apelar com esse pessoa agora e falar, olha, meu nome é Fui, tô indo embora, você que se vira, tá? Não dá, certo? Vou falar só mais do próximo aqui que a gente encerra. O conhecimento de mundo do interlocutor. Isso também faz parte do contexto discursivo. Se eu não tenho conhecimento de mundo suficiente, eu não consigo fazer as interpretações que eu preciso fazer desse texto, certo? Eu vou entender o texto? Vou, porque eu sei ler. Então, eu vou entender o texto. Mas eu não vou entender tudo do texto. Aí vai ter alguém que vai entender mais coisas do texto. Vai ter alguém que vai me dizer, olha, tem isso aqui que você não viu. Olha, o Oriente Médio, ele falando lá dessas torres, porque ele produz petróleo. Mas eu não sabia que o Oriente Médio produzia petróleo. Então, se eu não sabia, esse conhecimento de mundo faz falta. Conhecimento do interlocutor. Tanto do emissor quanto do receptor. Porque, de repente, se eu falo para alguém, para uma criança, por exemplo, se eu falo para ela, nossa, fui pega de calça curta. Você, que já viveu aí 20 anos, 30 anos, né? Você vai saber o que é ser pego de calça curta. Você compreende porque você já tem uma maior vivência na língua. Uma criança de 4 anos não tem noção do que é ser pego de calça curta. O máximo que ele pode imaginar é a pessoa realmente com uma calça curta sendo pego por alguém. É o máximo que ele vai imaginar. Porque ele não tem conhecimento de mundo suficiente para poder entender outra coisa qualquer. Certo? Então, nós vamos parar aqui. Tá? Ô, professora. Oi. Uma pergunta meio doida. Eu estava respondendo essas atividades e lendo os textos, mas não sei o que dá, não, que eu vou marcar a resposta, mas tudo errado. Aí eu chutei. Foi chutar a resposta, eu acertei. Não sei o que foi, não. Foi um erro e você acertou. Eu sei, professor, o que é isso? Vou responder aqui. É o conhecimento de mundo no Enem. A gente vai chutando. As que você acha que você vai acertar, você não acerta. As que você chutou, foi lá. É desse jeito. Pode ser isso. Professora, a gente lê aquele trem, a gente não entende. É que a senhora bota os trem muito parecidos. Olha, gente, mas olha... Não, professora, não é que é muito parecido. É que a sua linguagem de pergunta é uma linguagem muito formal. E às vezes confunde a nossa humilde cabeça de minha burrinha. Eu mesma, a minha cabeça é muito humilde, gente. Português, gente. Português é isso. Nem venham com essa humildade toda pra cima de mim, que eu sei que vocês não são humildes. Professora, olha só, uma coisa que a senhora acabou de pôr aqui para nós, ponto de vista. Igual, eu sabia que as torres eram de petróleo, os outros amigos não, né? Então, aqui na hora, respondi todo mundo junto. Na prova, eu não vou saber o eu lírico, o que o eu lírico queria se referir com a mensagem no texto. Aí eu não vou saber, a senhora não vai poder me falar. Então, a dificuldade... Eu também não. Não vou poder te falar. A minha... Né? Aí meu conhecimento de matéria não foi abrangente até ali. Ou seja, vamos se lascar. Ou não, gente. Vamos parar de pensar negativo? Vamos pensar positivo. Ô, professora, a senhora vai dando uns pontinhos para quem está participando, sabe? Eu vou criar seu Bitcoin, sabe? Sua moeda, a professora dá moedinha para nós, sabe? O Álvaro, não precisa falar no microfone, Tira não, o microfone da fala de boca. longe. Eu vou suturar quem está participando. Vai ser os pontinhos de sutura. Tudo bem? Professora, costura meu Isso, coração. professora. Maldosa, deixa de maldade, professora. Deixa de Quando nós estiver pendurado, caindo, a senhora vai lá e sutura. Eu sou boa toda a vida. Meninos, então, só lembrando, façam atividade da unidade 3, o desafio, e assistam aos videozinhos até na próxima quinta-feira, certo? Quem entrou lá pela plataforma, eu já vi lá as presenças. E aí vem, quando você entra, está escrito o seu nome e o dia que você acessou. Então, aqueles que entrou hoje é porque estavam na aula de hoje. Façam o trabalho. Professora, Sim.
Depois a senhora faz uma atividadezinha de revisão para nós, sabe? Gente, Não, Álvaro, na mesma esquece coisa isso. todo dia. Esquece essa aí. Vamos falar de outra coisa, professora. Vamos fazer aqui um lembrete. Quem já fez a unidade 3, foca, por favor, no livro, em fazer o trabalho, professora, e lembra eles que tem que formar grupo. Justamente. Tá? Vocês precisam formar grupos de até 4 alunos. Até. Professora, pode ser individual quem quiser fazer? 4, tá? Quem quiser fazer individual, pode? Quem quiser fazer individual, pode, sem problemas. Obrigada. Quem quiser fazer em duplas, pode. Trios também. Mais que 4, não. 5, 6, 10, não. Tá? São só 2 questões. Vocês têm que responder essas 2 questões num grupo de 4 pessoas até dia 30 e me entregar. Então é só isso. Ok? Em breve vocês vão saber quando e como será essa N1. Eu não sei dizer para vocês se vai ser online, se vai ser presencial para matar o Álvaro. Não sei ainda. Uma coisa eu sei, professora, e tenho certeza. E já falei para eles, e aquele negócio, né? Vocês escutem as pessoas, por favor, estudem, porque não será mamão com açúcar. Não pensem que o trem vai ser facinho, porque faculdade não é fácil. Sim. Vai ser azeda. Eu já falei. Já posso comer? Já estudem as 3 listas, não se esqueçam das 3 listas. Essas listas serão importantes na hora da N1. Lembrem que eu fiz um resuminho sobre variação linguística. Eu mandei o slide de variação linguística. Eu não lembro se eu mandei. Eu vou olhar lá. Meu sonho tá no primeiro período. Eu só mandei PDF lá no grupo, os trem. Se eu não mandei os slides da variação, eu vou olhar no Google Classroom. Se eu não mandei, eu vou mandar. Esses slides de hoje não terminaram. Então, nós vamos continuar com eles na próxima aula, na próxima quinta-feira, certo? E aí, eu mando para vocês esses slides também para vocês estudarem. No final deles tem os exercícios. Eu coloquei o exercício no final do slide. Vai mandar essa live no Google Class, né? Vou. Tá. Essa lista 3 que você falou é aquela que você postou lá no EAD hoje? 3 listas, não, as 3 listas que nós já corrigimos, que vocês já têm as respostas. Eu mandei a resposta de vocês. Essa é para você estudar, certo? E as 2 atividades avaliativas que eu falei entregar no retorno vale quanto? 2 décimos. Cada? Não, gente, as 2 eu já dei 3 décimos. Meu Deus, logo de sinal. E olha, eu já dei 5 décimos para essas 2 listas. Dados. Praticamente. Professora? Eu tô lascada. Dados não, porque a gente fez, professora. Já pode comer? Pode comer. Pode Vou jantar. perder meu ônibus. Podem lanchar, jantar, passear. Não, não pode passear. Só pode lanchar. Lancha tem. Eu tô dessa grossura. Eu tô... Ai, gente, tô desesperadinha, mas eu só penso em comer também. Mas, enfim, Depois piora. Pois é, a vida, né? Beijo, é a vida. Beijos, fiquem com Deus. Até mais. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.